Boa noite a todo mundo que está aqui na internet, todo mundo que está aqui no Instagram. Está começando mais uma live Entrevista pelo Mundo, aqui na minha página, Rafael Leopoldi. Hoje a gente está fazendo num horário diferente, um pouco mais tarde. A gente vai conversar hoje com a coordenadora da Vigilância em Saúde aqui da cidade de Amparo, Marina Leitão. Ela que está trabalhando aí pesado nesse combate ao novo coronavírus aqui na cidade de Amparo. Então, a gente por 2 dias seguidos, o Entrevista pelo Mundo não vai viajar. A gente vai se manter aqui em Amparo. E para entender um pouco mais como é que as coisas estão acontecendo aqui. O nosso programa, vamos lá. A nossa Entrevista pelo Mundo, a gente já passou pela Itália, a gente já passou pelos Estados Unidos, Portugal, Recife, Itália, Japão, Alemanha, Suíça, China, Inglaterra. E ontem a gente se manteve aqui no Brasil, aqui em Amparo, mais especificamente. Ontem a gente conversou com 4 empresários da cidade para entender um pouquinho como é que essa pandemia está afetando os negócios da galera que está conseguindo ainda trabalhar alguns serviços essenciais, outros de alimentos e bebidas que conseguem trabalhar através do delivery. Então, foi um programa bacana para a gente ter uma ideia de como é que eles estão levando. Agora a gente está pensando, eu estou pensando em fazer um também, eu até recebi já algumas indicações, algumas sugestões da gente fazer com empresas que não estão conseguindo abrir, nem funcionar, nem no sistema de delivery. Então eu estou conversando com alguns amigos, com alguns empresários aí da cidade, vamos ver se a gente organiza um desses também. A Marina já entrou, vamos colocar ela na conversa aqui, e aí a gente manda bala. Deixa eu ver. Eu acho que ela ainda não está podendo. Pera lá. Tô conversando com ela aqui pelo... Marina, tô mandando uma mensagem para você no seu WhatsApp. Vamos ver. Eu não consigo... Marina, eu acho que você tá pelo computador, eu não consigo te adicionar aqui. Vê se você consegue fazer pelo celular, por favor. Essa é a primeira vez que a gente tem alguém que estava vendo pelo computador. Isso. Bom, a Marina então ela vai arrumar aqui a conexão dela. Enquanto isso, vamos atualizar os dados do coronavírus no Brasil. A última atualização aconteceu hoje, às 17h50, quase uma hora atrás. O Brasil está com 23.430 casos confirmados e 1.328 óbitos, né? No final de semana a gente passou essa barreira dos mil óbitos e a gente chegou agora no 1.328. O Sudeste segue sendo a região do Brasil com maior número de casos, são 57%. O Nordeste tem subido, está agora com 20%. Então, esses são os números atualizados. Olha lá, a Marina entrou pelo celular, vamos ver se a gente consegue chamar ela agora. Agora sim. Entra aqui e agradecer a todo mundo que está entrando na live aí com a gente para acompanhar. Grande Marina, tudo bom? Fala, tudo bem? Trabalhou bastante hoje já, tá em casa, agora vai dar uma descansadinha e aí chega eu pra gente bater papo, né? Não dá nada, a melhor coisa é deixar todo mundo orientado, fica mais fácil até pra gente trabalhar. Isso aí.
Deixa eu só atualizar todo mundo que está entrando aqui. A Marina Leitão, ela é a coordenadora da Vigilância em Saúde do município de Amparo. Vou começar aqui dando um testemunho, tá, Marina, da qualidade do seu trabalho. Eu estou acompanhando você já tem um tempo, desde que daquela crise da dengue aqui na cidade de Amparo, foi criada a sala de situação. Eu participo junto com outras pessoas da sociedade e vocês lá da prefeitura, e eu vejo a dedicação e o trabalho que você tem aí, né, na sua função, e todo o esforço que você tem nos combates às endemias que acontecem aqui na cidade, e eu tenho certeza que você está tendo esse mesmo desempenho e esse mesmo determinação aí nesse trabalho. Marina, antes, só para o pessoal entender, fala para a gente o que é a vigilância em saúde aqui na cidade, só para a galera entender. A vigilância em saúde é um eixo da Secretaria de Saúde, né? Um braço da Secretaria de Saúde. E nela está composta a vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, então a sanitária que cuida de liberação de licença de estabelecimentos, ver a parte de infrações, de notificações em relação a estabelecimentos de saúde, alimentos, entre outros. A vigilância epidemiológica, que, na verdade, vê toda a parte de doenças de notificação compulsória, a parte epidemiológica mesmo, o número de casos, acompanha suspeitos de qualquer tipo de doença de notificação compulsória, e também é responsável pelas vacinas, né? A gente busca, traz e distribui as vacinas e vê as coberturas também de todas as vacinas. Aí a gente tem o CEREST, que é o Centro de Referência do Saúde do Trabalhador, né, que contempla 18 municípios, mas a sede é em Amparo, e o Núcleo de Controle de Zoonoses, né? Então são os 4 serviços que contemplam a vigilância em saúde. Legal. Então vamos aí para os nossos principais assuntos da noite, as principais dúvidas. O site da prefeitura, ele começou com uma tabela de monitoramento, depois foi atualizado com mais informações. Só que assim, o grande problema e o grande questionamento de todo mundo é com relação à demora da realização dos testes. A gente está hoje com um número de 14 casos suspeitos aguardando o exame. E a gente sabe que alguns desses devem estar aí já há bastante tempo. Explica para a gente o porquê dessa demora e se existe alguma solução para isso. Certo. Esses exames, eles desde que começou as notificações para o Covid-19, esses exames, a nossa referência é o laboratório do Estado, né, um laboratório epidemiológico, na verdade, do Estado, que é o Adolfo Lutz. Nós ainda temos uma dificuldade um pouco maior, porque o laboratório do Lutz, que está laudando esses exames, é em São Paulo. Então, a gente leva para Campinas, e ainda Campinas depois que envia para São Paulo. Esses casos parados que a gente tem aí, o último exame que chegou resultado foi de uma notificação do dia 17/3. Então, na sequência aí, que está parado, nós temos, vamos dizer, um mês aí de atraso, né? Uhum. O que aconteceu agora? O Lutz, ele está tendo mais, né, segundo o Ministério da Saúde, ele vai ter uma possibilidade maior de realização de exames, o que ainda não... Porque ele está sobrecarregado e com um número grande de testes atrasados lá, né? Até semana passada eles estavam com 17 mil testes para realizar e laudar, com uma capacidade de fazer, vamos dizer, uns 500 por dia. Agora parece que eles têm capacidade de 3 a 4 mil por dia, né? E aí eles vão começar a diminuir um pouco essa lista de espera, entre aspas, porque a gente não sabe o quanto vai aumentar de suspeita, né? Mas vai aumentar a demanda também, né? Exatamente. O interessante é que vários laboratórios agora estão conseguindo um credenciamento, né, do Ministério, do próprio Adolfo Lutz, para poder fazer esses exames. Então, a gente vai ter uma possibilidade maior de estar enviando aí
casos que a gente considera importante, tá? Porque... Sim, e agora, desses 14 casos, porque assim, a gente tem daí eu tô olhando aqui do lado, porque eu tô com a página aberta, né, com a tabela de monitoramento. Então a gente tem, a última atualização foi hoje às 13h55. 14 casos aguardando exame, 3 confirmados, 4 descartados, num total de 21 investigados. Isso. Esses 14 que estão aguardando, qual que é o grau de gravidade desses casos? Né? Porque se você olhar aqui no número de internações, ele não bate, né, com esses 14. Sim. O que aconteceu? Agora eu não vou saber a data ao certo que o Ministério da Saúde decretou transmissão comunitária. Então, vamos dizer que 50% desses casos aí, eles foram notificados ainda com um critério de quem foi viajar para fora do país. Tá? Então, viajou de outro país, apresentou qualquer sintoma leve de síndrome respiratória, né, de resfriado, já se fazia notificação e colhia o exame. Então, a maioria dessas pessoas, elas não passaram por internação, elas ficaram em isolamento domiciliar, tá? A partir do momento que o Ministério fala que a gente já está em transmissão comunitária, não tem mais por que eu associar com outro país, se dentro do Brasil já tem a doença. Já está passando, já está tendo a transmissão, né, doméstica. Tá? E aí, o que o Ministério coloca? Que nós só iremos notificar como suspeito Covid e coletar a amostra para síndrome respiratória aguda grave, que geralmente o paciente vai estar internado, tá? Então, é por isso, eu não sei falar para você ao certo, mas eu posso dizer que 50% desses casos, eles foram leves, e que foi na época que o pessoal estava sendo isolado porque voltava de viagem do exterior. Tá. Então daí que não são casos que nem chegaram a ser internados, eles só apresentaram sintomas, foi notificado como um caso suspeito e foi mandado para casa. Isso. E também tem alguns aqui que são profissionais de saúde, que no caso o profissional de saúde sintomático, ele também é notificado, mas um sintoma leve, ele não precisa estar internado para estar coletando. Tá? Porque são profissionais que vão estar lidando diretamente com a população e não pode estar transmitindo ali no atendimento. Tá. Eu recebi algumas questões da galera, né, quando ficou sabendo que era você que viria, então o pessoal já aproveitou e mandou umas perguntas. Uma delas é o seguinte: qual o critério que o município está usando hoje para detectar os suspeitos, né? Porque você falou que antes tinha um critério e aí a gente vê que vai mudando de acordo com a evolução da doença. O grau de contaminação, de transmissão, né? É um pouco disso que você falou agora. Hoje, qual que é o critério usado pelo município para colocar uma pessoa como suspeita? Legal. Inclusive, a partir de amanhã, hoje a gente soltou um vídeo, a partir de amanhã esse portal ele vai sofrer uma alteração que eu tenho que colocar mais um campo nele. A semana passada a gente recebeu do Ministério da Saúde um guia de vigilância, onde a gente já estava fazendo isso, que era um monitoramento interno do número de pessoas que estavam sendo isoladas, tá? Não necessariamente notificadas e coletado exame, isoladas. Então, o paciente vai na unidade de saúde com tosse, febre, faz 2 dias, não tem nenhum foco de infecção, isolamento de 14 dias do paciente e das pessoas da casa. Então, a gente já estava colocando isso numericamente por semana, quantos casos a gente estava isolando, para a gente poder ter uma curva, né? De estar subindo, estar descendo. E para a gente também ter um pouco mais de realidade na situação de possíveis casos, né? Aí, o que aconteceu na quarta-feira, o Ministério lançou esse guia, que tem um sistema novo, na verdade não é novo, é do ESUS já, né? Um sistema que já é rodado. E a gente vai, a partir da quinta-feira da semana passada, nós já começamos a preencher esses formulários desse sistema que a gente vai estar colocando. Já comecei a colocar hoje no sistema, amanhã eu já coloco no portal. Que seriam esses casos leves, tá? Então,
coletou exame e que tá lá no hospital, tá? E o resto segue a mesma coisa. Então, essa que vai ser a alteração. Porque aí eu consigo ver como que tá a crescente de pessoas em isolamento, né? Com possíveis casos de... Porque aí você vai perguntar para mim, quanto eu tenho de subnotificado? Muitos. Não só Amparo, Brasil, mundo. Porque é uma doença que ela é assintomática muitas vezes. Entendeu? A gente eu posso não ter sintoma e tá transmitindo, e tá contaminado. Isso, assim, eu tenho conversado com gente de várias cidades do mundo, né? Você acompanhou algumas das entrevistas. E, infelizmente, a questão da subnotificação é mundial. Nenhum país tem condição de fazer teste em grande escala. Os países menores e mais bem financeiramente, eles até conseguem fazer um número maior de testes, porque a Organização Mundial falou que a melhor forma de você controlar isso é testar, isolar os grupos, e aí você consegue, com o tempo, ir voltando à normalidade. Mas um país que nem o Brasil, e o interior do Brasil, que nem a nossa cidade, isso é uma realidade que não existe, né? Não existe. Nós fizemos uma compra agora de 1.000 testes rápidos. Já estou engrenando mais 500 unidades. Mas, assim, a previsão de chegada é de 15 a 20 dias. Então, a logística disso para chegar para a gente também está demorada. Né? Então, pode falar. Não, pode falar. Fiquei sabendo hoje que a Anvisa recolheu alguns testes rápidos, né? Uma quantidade grande que seria distribuída, não sei o motivo disso. Nós também procuramos pegar um teste rápido que tenha uma boa, né, uma marca que seja... Porcentagem, né, de resultado, de qualidade no resultado. Exatamente. Eu não posso pegar qualquer um para falar que eu fiz. Então, a gente pegou de um laboratório já reconhecido, mas demora um pouco para chegar. Desses casos confirmados que a gente tem hoje, são 3 casos. Um só desses casos é de resultado que veio do Adolfo Lutz e os outros 2 é de teste rápido, é isso? Exatamente. Esses testes rápidos foram aqueles comprados pelos hospitais que foi dito naquela coletiva de imprensa, certo? Exatamente. Tá. Esses testes dos hospitais, eles estão sendo usados para quem? E esses testes que vocês compraram agora, qual que vai ser? O Gilberto perguntou aqui, né? Para onde eles vão ser usados? Nos hospitais, nos postos de saúde? Como é que vai ser os 2 casos? Explica pra gente. Nos hospitais, eu vou falar o que o pessoal que está na frente lá, né? A equipe que tomou essa decisão, e eu achei muito válida, porque é a mesma que a gente vai tomar para a rede. Eles estão fazendo em profissionais de saúde com mais de 7 dias de sintoma. Só voltando, uma coisa importante falar, o teste rápido, ele não é tão rápido assim, né? O teste rápido, ele só serve para sintomáticos com mais de 7 dias de sintoma. Ele é rápido, ele é mais rápido na entrega do resultado, mas ele tem que ser feito em pacientes sintomáticos, né, que tenham sintomas, e depois de 7 dias. Exatamente. Ele tem que ser feito na hora certa, porque senão eu vou ter uma grande quantidade de falso negativo que possa estar circulando. Então, qual o objetivo com um profissional de saúde? Pode pensar que seja um objetivo egoísta, mas nós temos que pensar na população que precisa de atendimento. Então, sim. Por exemplo, alguém que eu suspeito hoje é profissional de saúde, eu vou isolar ele, né? Então, eu tenho uma pessoa a menos no atendimento, tá? Que já é problema. Ele ficaria 14 dias. Com 7 dias, eu testo ele, e se ele tiver negativo, ele já pode voltar ao trabalho. Se tiver positivo, ele tem que permanecer isolado. Então, é um dos critérios para se fazer o teste rápido, é esse que os hospitais estão usando. Aquele paciente internado que já está há mais de 7 dias de internação, também estão
eu tenho que trabalhar com esses pacientes isolados. Enquanto eu não sei que é Covid, eu tenho que isolar um em cada leito separado. A partir do momento que eu sei que 2 são Covid, eu posso isolar em coorte, que a gente chama. Eu vou isolar as pessoas que têm a mesma patologia no mesmo local, tá? E aí a gente ganha espaço, ganha leito, ganha a rotatividade aí dos hospitais. Então, pelo que eu entendi, estão sendo usados dessa forma dentro dos hospitais. E nós, da rede, esse quantitativo que a gente comprou, a ideia é fazer profissionais de saúde da mesma forma, após o 7º dia, pacientes que estavam internados e já tiveram alta, então após o 7º dia, fazendo aquele... Faz o teste para ter o último... E para depois, confirmar. novamente, depois de 7 dias, para ver se ele já negativou a parte do IgM, né, que é quando está tendo a transmissão e já pode estar voltando a circular normalmente. Isso é o primeiro, óbvio que a nossa ideia era que chegasse do governo federal aí os testes, a gente conseguisse testar todo mundo, mas... Mas isso o próprio Mandetta disse aí ontem ou anteontem que dificilmente isso vai acontecer porque está o mundo inteiro procurando testes para comprar e a gente tem basicamente os mesmos produtores lá, né? Os mesmos fornecedores. Exatamente. Qual foi a quantidade de testes que vocês compraram? Você sabe dizer? A gente comprou, a prefeitura, né? Nós compramos 1.000 testes e já estamos comprando mais 500. Tá? Para ter... Então, e aí a gente pensa que é daqui mais ou menos 10, 15 dias que vai chegar, né? E aí você faz esse outro pedido que deve chegar e daí uns 20 dias. E já estamos pedindo já para a próxima remessa que o fornecedor consegue entregar. Tá. Eu quero fazer umas perguntas sobre essas internações suspeitas, mas antes, já que a gente estava falando de funcionário, de servidor, uma coisa que me passaram também é o seguinte: qual é o protocolo que os servidores municipais estão seguindo, e se é que estão seguindo algum protocolo, nas unidades básicas e na prefeitura também? Como é que está funcionando isso para os servidores? Tem equipamentos, máscaras, distanciamento? Como é que está isso? Olha, Rafael, desde que começou a bombar as notícias na mídia, a gente já está articulando isso e fazendo planejamento desde início de fevereiro, tá? EPIs a gente teve um pouco de dificuldade, acho que como todos os municípios, aí há um mês atrás, né, de comprar, porque nenhum fornecedor tinha, mas hoje a gente já conseguiu ter um estoque bem legal de EPI. Então, tanto a Secretaria de Saúde como a administração já conseguiu comprar em grande quantidade de todos os EPIs preconizados. Tá? Então, máscara cirúrgica, óculos de proteção, gorro, avental, a máscara N95, que é utilizada no momento da coleta. O pessoal do cemitério também está comprando, né? O pessoal, os agentes funerários, mandamos para eles aqueles macacões que têm uma proteção maior. Então, toda a questão de EPI dentro tanto do Paço Municipal quanto na Secretaria de Saúde, a gente está abastecido. Tá? E as unidades trabalham já com a questão dos decretos, a parte eletiva ela já foi cancelada. Então, estão nas portas atendendo basicamente demanda espontânea e paciente com sintoma respiratório. Tá. Teve já algum caso de servidor que precisou ser afastado com suspeita? Deixa eu pensar, da prefeitura, a gente teve alguns casos de profissional de saúde, mas, se não me engano, é tudo hospitalar, viu, Rafael? Não é nada relacionado ao Covid? Não, é o Covid, mas é tudo funcionário de hospital. Ah, tá.
servidor das unidades básicas ou outro tipo de servidor. Tá. Hoje eu fui de manhã, queria saber como é que está com relação aos servidores de grupo de risco. Hoje de manhã eu fui buscar água, precisei sair de casa, né? Eu graças a Deus, estou conseguindo fazer o home office, né? Estou trabalhando de casa, então estou saindo só mesmo para fazer compra e uma coisa ou outra. Hoje eu fui buscar água numa fonte e tinha lá uma servidora trabalhando que eu acredito que era de grupo de risco, que ela tinha, né, de mais idade, assim. Esse pessoal está trabalhando, não está trabalhando? Como é que está o protocolo aí de vocês? Ó, o protocolo da prefeitura em si, ela não afastou nenhum grupo em específico. O que eles fizeram foi solicitar que todos os funcionários mandassem os seus problemas de saúde, né? Porque tem gente que é grupo de risco. Por exemplo, eu deveria estar afastada, eu sou hipertensa. Eu não posso me afastar, tenho que trabalhar, né? Então, a gente está meio que avaliando caso a caso, sabe, Abel? Tem locais que, se você tirar todo mundo do grupo de risco, não vai sobrar ninguém, e são serviços essenciais, né? Então, cada secretário de cada pasta, ele tem a autonomia de definir se aquele funcionário ele pode estar afastando ou não, como o nosso secretário de saúde fez. Então, ele adiantou férias de muitas pessoas que são grupo de risco, licença-prêmio. Nós estamos aí a cada dia avaliando os casos para a gente não ter uma baixa de funcionário para atender a população e também não colocá-los em risco, né? Então, é uma linha muito tênue aí. A gente está com umas perguntas aqui do pessoal, só para a gente finalizar essa questão dos servidores. Eu recebi também informação a respeito lá do cemitério, que eles estavam sem os equipamentos e que teve um caso, se não me engano, foi daquela eu acho que o óbito está em investigação. Eu acho que parece que o pessoal lá não teve muito estrutura lá na hora de fazer o enterro, assim, não sei se o pessoal já foi treinado para esse tipo de coisa. Como é que está isso lá, essa questão dos treinamentos? Porque a gente vê nos grandes centros que é caixão fechado, é isolado, que a família não pode estar presente. A gente, graças a Deus, teve apenas um caso na cidade, que é suspeito ainda, que ainda nem foi confirmado. Mas como é que está essa preparação para caso aconteça com treinamento lá do pessoal do cemitério? Eu recebi na semana passada, porque o Ministério ele vai lançando o manual diariamente, né? Conforme as coisas vão mudando, ele vai lançando. As coisas vão acontecendo. Vão acontecendo. Então, eu recebi os manuais de atestado de óbito, de como lidar com o corpo, né? E como fazer o transporte do corpo e o sepultamento. Isso tudo já foi enviado para coordenação lá no cemitério. Inclusive, orientamos a questão dos EPIs, né? Do que eles deveriam ter, eles já estão usando para comprar, até que eles já têm, né? Porque o Ministério já veio com um EPI um pouquinho mais brando. O mesmo EPI que a gente usa no atendimento, ele está colocando para o transporte de corpo. Até porque a orientação é que esse corpo já saia do local envolto só, né? Sem muito preparo. Ele vai estar envolto em lençol, tem sacos específicos para colocar o corpo. E o pessoal da funerária vem equipado, só transporta ele para a urna, né? E não lacra caixão e não tem velório. Então, infelizmente, é isso a orientação. Mas eles estão todos... Sim, mas já foi passado, então, para a equipe de lá, né? Isso. Beleza. Então, 10 dias que eu mandei para o pessoal. E, geralmente, eles ligam para mim também, a gente tira dúvida, porque a questão do SBO a gente trabalha bastante junto. Então, são procedimentos novos, né? Que daí o pessoal vai aprendendo. Explica para a gente o porquê dessa demora, porque a gente tem aqui na tabela o óbito lá em investigação. Se eu não me engano, é aquela senhora de 71 anos.
Isso. Por que a tamanha demora, especialmente num caso que a pessoa já faleceu, se não tem um procedimento aí para acelerar isso? O Adolfo Lutz já tinha falado que ia priorizar a óbito. A partir do momento que veio a óbito, nós já comunicamos a DRS, que é a nossa diretoria regional de Campinas, tá? O que eu fiquei sabendo foi que o Lutz encaminhou essa amostra para um outro laboratório de apoio que seria laudado em 72 horas, porém não recebi ainda o resultado. A gente fica meio sem ter muito o que fazer, Rafael, porque de verdade você não tem muito acesso. Eu não tenho como entrar no Lutz e falar, faz esse exame, porque eu preciso. E não, Quantas cidades o Lutz tem que fazer teste? 42 municípios. Isso só da região de Campinas, tá? Só que como a gente está falando do LACEN de São Paulo, é todo o estado de São Paulo. Tem uns Aí não tem jeito. Exato. O Francisco Bassi está perguntando aqui, então vamos... Ó, são 19 horas e 1 minuto, vamos dar uma atualizada aqui no pessoal para quem chegou depois. Hoje o Entrevista pelo Mundo está aqui em Amparo mesmo, a gente não viajou, a gente está conversando com a Marina Leitão, que é a coordenadora da Vigilância em Saúde aqui da cidade de Amparo, e que está coordenando os trabalhos junto lá com o secretário, com o Vinícius e com todo o pessoal da Secretaria de Saúde. O Francisco perguntou se tem algum laboratório em Amparo que oferece o teste para a população. Caso alguém queira ir lá fazer, pagar, tem isso na cidade? Olha, Rafael, eu não sei o nome do laboratório, tá? E como vigilância eu também não poderia indicar. Mas eu sei que há uma semana eu recebi até de um médico que ele foi e ele conseguiu fazer o teste rápido. Então, tem sim laboratórios que estão fazendo o teste rápido. Eu só não posso informar qual, até porque eu não sei mesmo. Mas pode dar uma procurada que o teste rápido é mais fácil. Agora, o PCR, que é o exame em tempo real, esse já tem que esperar o credenciamento de vários dos laboratórios. Mas, para você ter uma ideia, o laboratório de apoio da Santa Casa, ele já tem esse credenciamento. Então, o pessoal da Santa Casa, em alguns casos, estão mandando fazer o PCR também, que vai para fora, tá? É um laboratório que não sei qual que é a sede deles, mas eles estão fazendo também o PCR. Mas o teste rápido, procurar nos laboratórios, ver qual está fazendo. Mas lembrando que funciona desse jeito, né? Você tem que estar com sintomas e só depois de 7 dias para ele ter alguma... para ele valer a pena ser feito. Senão você teria que fazer toda semana, né? Porque eu vou ter vamos dizer, uma janela aí. Por exemplo, eu testo hoje. Eu não tenho sintoma, vai dar tudo negativo. Mas pode ser que daqui 2 dias ativou alguma coisa. Então, o ideal mesmo é legal até fazer em todo mundo, só que teria que ter uma rotina de fazer pelo menos uma vez por semana. Concorda? Porque se eu não estou tendo sintoma, beleza, e eu estou com uma doença assintomática, não vai desenvolver. De repente, eu tenho um falso negativo aí. Né? Eu estou com a doença e eu não vou ter um resultado positivo, eu vou estar transmitindo. Porque não deu tempo ainda dela processar no corpo a quantidade do vírus para aparecer no exame. Aparecer no exame. Tá. Então vamos para algumas perguntas aqui da galera. Quem que você acha que fez mais pergunta assim que começou? Você sabe. Quem que é que o Piazza perguntou. Oi? Eu nem consegui ler que era ele, não. Mas mas a gente sabe que é ele, né? Agora há pouco foi divulgado o decreto, a lei número 13.979. Um decreto aqui dizendo das compras e aquisições que você falou agora, né? Foram gastos, deixa eu ver aqui se eu achar, total de R$ 730.539 de recursos próprios, recursos remanejados federais, da saúde e recursos específicos destinados para o Covid. Aqui tem um monte de coisa que está falando, luvas,
banners, aventais, máscaras de diversas, algodão e tal. Só que aqui nessa divulgação que foi feita, não está a quantidade. O Gilberto está perguntando sobre as quantidades, se vão ser divulgadas essas quantidades das coisas que foram compradas. Olha, eu tenho até as quantidades, eu tenho até aqui no meu celular. Aqui, se eu for procurar ele aqui, eu não consigo conversar com você. Mas eu acho que é só uma questão de de questionar isso oficialmente, né? Não tem. Nós tivemos na SRTV semana passada, eu também levei essa lista. É que é muita coisa e consome muito tempo numa entrevista pra gente estar falando, né? Não, sim, não é pra gente falar agora. Mas se for possível, depois disponibilizar isso aí lá para. Essa é a pergunta do Gilberto. Sim, eu acho que se fizer uma solicitação oficial, a gente tem todos esses números aí. A Rosaquel falou aqui dos kits rápidos, né, que chegaram e se vão ser disponibilizados para todos os usuários do SUS. Isso você já disse, né, que vão ser disponibilizados nos casos que tanto o hospital quanto vocês aí da prefeitura acharem que é necessário, né, que não, infelizmente não dá para fazer para todo mundo. Exato. Vamos ver aqui mais alguma. O Gilberto perguntou onde vão ser usados. Você já respondeu. O Alex Pires de Godoy está perguntando se você sabe que semana que vem volta a abrir o comércio. A gente sabe que o nosso decreto vai até dia 22. Seria não nessa quarta, na próxima. Isso é uma informação que, infelizmente, a gente não tem como passar, né, Marina? Não tem, porque a gente está seguindo simetria com o Estado e com o governo federal e vai depender do que realmente o governador fizer. Hoje a gente teve uma reunião lá com o pessoal da fiscalização, eu saí da prefeitura, eu vi que o prefeito estava falando, acredito que sejam algumas pessoas do comércio, né, que estão preocupadas com a situação e nós também estamos, mas a gente tem muita denúncia da questão dos locais que estão abertos, de filas, mas a gente pegou o decreto do Estado e ele tem uma flexibilidade em alguns pontos que a gente acaba ficando meio preso, né? Então, por exemplo, ele fala que uma padaria, um restaurante, um serviço de alimentação, ele pode ser delivery, drive-thru, retirada no local e retirada presencial. Né? Então, eu não tenho como que eu breco isso, né? Como que eu fecho? Eu não tenho e nem tenho essa intenção. A gente está sendo muito prudente, tentando avaliar caso por caso, porque a gente sabe que as pessoas dependem disso também para o seu sustento. Né? Ninguém está querendo falar assim, fecha tudo e ferra com tudo, de jeito nenhum. Tá todo mundo preocupado com essa questão. Mesmo porque... Pode falar. O que me preocupa mais é que eu sinto que, posso estar errada, né? Peço até desculpa para quem não concordar, eu sinto que a população de Amparo ela não está conscientizada do perigo, né? Eu acho que vai precisar ter óbito, mais casos, para o pessoal entender, porque a gente sai na rua, tem muita gente circulando. Uma coisa é eu ter o comércio aberto e a pessoa ir quando ela realmente precisar, ou ela fazer um pedido e a pessoa entregar por delivery, não importa. Agora, quanto mais a gente deixa os locais abertos, mais disponibilidade tem para a pessoa circular para passear. Né? Roda. No começo da quarentena, eu saía de casa e ia para trabalhar, eu chegava em 10 minutos, porque não tinha trânsito. Hoje já eu percebo que tem. Né? Então, a questão é que é o seguinte, quanto mais tempo passa e a falta de teste faz com que os números permaneçam do mesmo jeito, faz com que as pessoas tenham uma percepção de que a coisa não chegou aqui. Então, acabam voltando, né, a circular mais. E que não vai chegar. A gente tem que ter uma ideia também que não adianta a gente pegar, assistir o Jornal Nacional e ver que São Paulo tem 5, 10 mil
casos e achar que o interior vai chegar no mesmo ritmo a doença. Só com esse isolamento que a gente fez de 15, 20, 30 dias, nós já estamos retardando, né? E talvez até fazendo com que não chegue. Então, esse é o intuito, é tentar minimizar o número de doentes, principalmente graves, porque qual que é a consequência disso? Nós não vamos ter leito para tratar todo mundo, né? A gente tem... Falando em leito, a Rosaquel perguntou aqui quantos respiradores tem em Amparo, e a Kátia perguntou qual a expectativa de casos aqui na cidade de Amparo. Expectativa, a gente vai numa média aí vamos dizer, de casos graves de óbito, vamos dizer, uma expectativa, pensando numa mortalidade de quase 5%, começou em 1 e cada dia... Hoje pela estatística do Ministério, a letalidade é de 5,7%. Nós estamos falando em Amparo de, em média, 180 óbitos, tá? Internação, muito mais. A questão é a gente não ter todos esses doentes junto ao mesmo tempo. Porque aí, eu não ter leito, ninguém vai ter 180 leitos de UTI, 300, 500 de uma vez. Então, a partir do momento que a gente faz esse isolamento, distanciamento social, a gente vai atrasando a situação e quem sabe até lá não vão sendo descobertos outros tratamentos, né, com resultado melhor, que a gente vê que cada dia tem algumas descobertas de tratamento e que a gente consiga passar por essa sem o tal do colapso, né? De eu ter... Hoje a gente tem em Amparo 15 leitos de UTI 100% capacitados e mais 4 em obras. Você sabe me dizer o pé que está essas obras? Não sei, Rafael, mas deve estar para concluir, tá? Isso a gente fala pensando em um local específico para isso. Mas se nós entrarmos numa situação que todos esses leitos estiverem lotados, nós temos centro cirúrgico dentro da Santa Casa, nós temos centro cirúrgico dentro do Grêmio, o PA da Unimed também tem, né, tá se organizando lá. Então, aí a questão vai todo mundo pro... Daí é de se adaptando às necessidades. Com relação a respiradores, é algo na casa de uns 30, 40 aqui na cidade, se eu não me engano? Foi falado lá na coletiva? Para responder a Rosaquel? Pegar nisso daí, né? Eu acho que se contar todos os lugares, deve ter uns 30, contando de centro cirúrgico. E a ideia era chegar a mais 10 aí, eu não sei como que tá isso. O prefeito falou que tinha recebido de doação de alguma empresa, mais 10, né? Isso. Então, a ideia é essa. Vamos pensar assim, ó, nós temos 40, se a gente tiver 40 leitos de UTI, nós vamos estar melhor do que muita cidade na região, né? Não importa. Só que se eu tiver 50 pessoas com síndrome respiratória aguda grave, ferrou. Onde eu vou pôr as outras 10? Como é que está o caso? A gente tem hoje, pela tabela lá, tem um caso na UTI. Você sabe dizer como é que está esse caso? Se está melhorando? Se está... Qual a situação dele? Porque já faz um tempinho já, né? Sim. Olha, propriamente da pessoa eu não posso falar, mas eu posso falar que ele está sendo tratado com todo o protocolo do Einstein, tá? Então, ele está com tudo, cloroquina, azitromicina, a gente viu que alguns medicamentos para coagulação também resolve. Ele está com o top do tratamento, tá? Então, e a média, que isso é importante falar, a média de tempo dentro da UTI para esses pacientes são de 3 semanas. Então, pensa que eu vou conseguir tirar uma pessoa da UTI em 3 semanas. É muito tempo. Então tá no prazo ainda, né? Sim. Isso é a média, tá? 21 dias aí. Então, é muito tempo de internação. Então, a rotatividade desses leitos vão ser demoradas, né? Por isso que a gente ainda está insistindo em tentar diminuir a movimentação da cidade para que não chegue mesmo, né? Ou que chegue devagar.
a Rose Soares está perguntando aqui se não é crime, se é crime ou não colocar a vida do outro em risco. Ela perdeu um amigo já, ela me falou no particular, e ela está com 3 outros amigos hospitalizados. Infelizmente, essa questão de ser crime ou não existe. Hoje em dia é uma recomendação não sair de casa, né? Exatamente. Pra gente, para isso acontecer, tem que ser toque de recolher. É uma coisa, né, bem mais... A gente está vendo esse tipo de ação em países onde a pandemia atingiu níveis alarmantes, que é o caso da Itália. A Mariana falou que em Veneza está assim, a Eduarda falou de Pádua, que para sair de casa precisa preencher um documento e que se passa em algum bloqueio, tem que apresentar isso. A gente não chegou nesse nível, é por isso que se pede o isolamento e o distanciamento, mas não se pode fazer muita coisa com quem sai, né? Exatamente. É muito difícil, né? As pessoas têm o livre-arbítrio, têm o poder de ir e vir. É o que eu falo, está muito mais dentro da conscientização de cada um, né? De sair exatamente se precisar, de pegar uma fila e ficar 2 metros de distância do quem está na frente, e se alguém colar atrás, vai mais para trás. Porque, por mais que a gente oriente, as pessoas acabam não seguindo. A fila é uma coisa Não, mas aí é a questão. Na semana passada eu precisei ir sair para pagar a conta. Eu deixei para pagar mais no final da semana, que estava mais tranquilo, porque segunda e terça-feira da semana passada estava absurdo a rua. As filas eram... eu dava voltas, saía por todo canto. Eu deixei para ir mais para o final da semana. E aí, assim, beleza, eu deixo um espaço de 2 metros para quem está na minha frente. Mas quem está atrás de mim já vem encostando. E aí, como é que você... Você tem que sai! Então, é por isso que é difícil a gente manter o distanciamento quando você está na rua. Por isso que a ideia é sair o menos possível, né? E mesmo a gente, como vigilância, né? A gente vai... Às vezes eu pego uma filha, eu vou de 1 em 1. Por favor, dá 2 metros de distância. Por favor, eles dão. Você vira as costas para voltar, a hora que você vê o pessoal já está montado de novo. É difícil pro brasileiro, né? Essa coisa do... Como é que tá a questão da fiscalização? Eu recebi uma pergunta também sobre ambulante. Porque, assim, se o ambulante não pode funcionar preparando o produto e somente para viagem. Porque, se é ambulante, é evidente que é para viagem, né? Porque ninguém não tem nem lugar para a pessoa ficar lá para comer. Ele me perguntou, se as lanchonetes podem fazer isso, por que o ambulante não pode? Então, tem alguma linha de pensamento sobre isso? Na verdade, quando tem lei, decreto, a gente tem que cumpra-se ponto, né? O ambulante, ele não é permitido, né? Até então, ele não está permitido voltar ao trabalho. E eu posso dar um exemplo que nem, vamos dizer, um trailer. Né? Se eu abrir, a lanchonete ela consegue ficar fechada ali, né? E fazer um serviço para dentro. Ela vai ter um local arejado, ele tem uma porta para fora. O trailer, se eu deixar um trailer aberto com aquela janela... Para entregar só? Para entregar, eu vou formar aglomerado ali, não tem como. E eu não posso deixar uma pessoa trabalhando dentro do trailer com tudo fechado. Concorda? Ele não tem por onde fazer circulação de ar ali dentro. Então, acredito que seja essa a ideia que foi quando teve a questão dos decretos. E também pensar na questão que tem que ser serviços essenciais. Então, né? Mas aí assim, eu sou defensor total do isolamento. Eu fiz até ontem, uma entrevista de ontem, eu conversei com empresários da cidade que estão conseguindo adaptar os seus negócios para o delivery. Só que daí eu recebi algumas sugestões de fazer, porque tem muito comerciante que não está conseguindo vender, que está com 0 de entrada. E infelizmente, a gente ainda não está tendo o suporte do governo federal
para essas pessoas. Então, são essas pessoas que estão ficando hoje mais ansiosas e desesperadas e preocupadas, porque a gente sabe que tem comércio que não consegue abrir de jeito nenhum. E aí essa pessoa vê a rua lotada de gente andando para cima e para baixo e fala, meu, só eu tenho que fazer o isolamento? Como é que eu fico, né? Não, eu entendo perfeitamente, concordo perfeitamente. Tanto que a gente se reúne direto para falar disso. É um tema que já está muito batido pro meu gosto, porque é difícil você resolver, né? É difícil, você tem que ser... a gente tenta ser flexível, mas com lei não existe flexibilidade. Né? Se é fechado, não é meia porta. Né? Então... E como é que está a fiscalização? Como é que está a fiscalização? Vocês estão andando bem, tá pegando? Eu fiquei sabendo que teve um supermercado que tomou, acho que uma multa, é verdade mesmo? Na verdade, o supermercado foi notificado, né? A gente mudou agora um pouquinho o decreto, porque a única possibilidade que ele tinha era de cassar a licença de funcionamento. Só que... era duro, era radical. Exatamente. Só que esse ano, com aquelas mudanças que tiveram no governo federal, de licença, tanto de vigilância como de funcionamento, vários estabelecimentos não têm mais necessidade de ter licença. Então, para ele não vai fazer diferença eu ir lá falar que ele tem que fechar, no dia seguinte ele abre. Né? E nós estamos trabalhando de que forma? Nós estamos saindo pelo menos umas 2, 3 vezes por semana. Né? E aí junta a fiscalização fazendária, vigilância, guarda municipal, para rodar e dar uma verificada. E agora a gente alterou o decreto que a gente notifica e na segunda a gente já multa. Tá? Então, aí para poder dar uma segurada. E denúncia também, né, Rafael? A denúncia que chega direto, a gente pediu para que seja naquelas fontes oficiais, porque teve bastante fake. E aí tem as que a gente vê que realmente... E está recebendo denúncia? Nós estamos recebendo pelas vias de 156. Tem um e-mail também, né? Então até compartilhei já uma postagem aí com os canais de denúncia. E aí a gente verifica diariamente também essas denúncias. Tá. Com relação a... Porque agora está um papo, né, no Brasil e em outros lugares do mundo também, da questão de isolamento horizontal, vertical e tal. Saiu uma matéria no portal R1 falando que o isolamento vertical poderá ser adotado em cidades com o menor número de casos. Amparo é um desses casos, porque não tem nem óbito confirmado ainda, só 3 confirmados. Existe alguma conversa, você sabe se existe alguma conversa na prefeitura a respeito desse isolamento vertical? Por enquanto, nós não estamos pensando nisso, até porque a gente acha que é muito cedo para se pensar. Eu acho que ainda não temos um panorama, vamos dizer, precisaria de uns 2 meses, pelo menos, de uma avaliação de quantas pessoas eu tenho isoladas, né? Quantas pessoas notificadas, quantos positivos, para a gente poder tomar uma decisão dessa. Porque a gente sabe que muitos países que tomaram essa decisão antecipadamente, depois tiveram que voltar atrás e teve o caos. Porque daí você tem todo o trabalho. Esse é um dos grandes... a Nova Zelândia, saiu uma matéria ontem dizendo que é um dos lugares que está com a melhor estratégia contra o corona. Parece que Portugal saiu alguma coisa também no Fantástico, mas eu não vi. Quanto maior a porcentagem de pessoas isoladas num curto período de tempo, aumenta a possibilidade de acabar mais rápido a quarentena. Se a gente continua andando para a rua, a gente corre o risco de prolongar a quarentena mais tempo. É isso mesmo, não é? E eu acredito que nós, Amparo, o Estado de São Paulo, ele tomou a decisão na hora certa, mas a gente antecipou essa decisão, né? A gente começou um isolamento domiciliar antes de haver caso positivo, antes de haver muitos casos, e isso vai ajudar muito, acredito que vai ajudar bastante a gente nas consequências
consequências. Isso eu tenho falado bastante mesmo, que apesar de todos os problemas, o Brasil foi um dos países que agiu mais rápido antes de deixar o negócio se perder, né? A Rosaquel perguntou se está usando cloroquina e azitromicina na cidade. Você falou que está, né? Todo o tratamento disponível está sendo usado aqui na cidade. Exatamente, todo. A Kátia perguntou se vai dar atendimento para outras cidades. A Santa Casa, a gente sabe que a Santa Casa é referência da regional. Então, a gente, se tiver casos graves nas outras cidades, vai receber aqui, né? Nós temos até agora está tranquilo. Nós temos, uma coisa que é legal falar, o portal nosso de atualização de dados é só de Amparo. Então, às vezes, você vai pegar o da Santa Casa, que eles também estão divulgando, e vai ter 2, 3 internados de outros municípios, que acontece também. Mas cada município também está se organizando para ter seus leitos de intensiva, mas não, jamais, né, que vai poder negar o atendimento. Daí é impossível. O Alcides Neto o Sidão aqui deu uma dica boa, que estava na fila do supermercado, e o cara atrás começou a chegar muito perto, ele começou a tossir, e aí falou que o rapaz afastou. Tá vendo? Isso funciona. Rosaquel, bem, vamos ver quem mais aqui. O pessoal aqui falando que está assistindo as entrevistas, legal. Vamos ver se tem mais. A Kátia perguntou se a gente corre algum risco de dar pico no inverno, porque está se falando muito, né, de que o vírus não prolifera muito no calor. Você acha que a gente corre esse risco? Eu acho que a gente corre esse risco, assim como H1N1, assim como todo inverno, as síndromes gripais, elas já aumentam mesmo, né? Então, se for pegar o H1N1 e influenza mesmo, já aumenta bastante no inverno. E o corona vai ser a mesma coisa. Por isso que o importante é a gente conseguir vacinar todos os grupos de risco da influenza e H1N1, porque a gente já tria, né? A gente já consegue... Você já diminui o número de possíveis casos que vão dar entrada no hospital e que vai precisar usar a estrutura, né? Exatamente. Marina, tá quase acabando. Tem mais uma pergunta aqui da Anne Godoy. Ela queria saber se todos os casos de moradores de Amparo, mesmo que não feitos exames e consultas nos hospitais, é computado no portal, se positivo ou suspeita. É isso que eu estava falando. A partir de amanhã, como a gente agora tem esse sistema novo para colocar as notificações de síndrome gripal, dos casos leves que não tem exame, tá? Então, nós vamos estar colocando o número de pessoas em isolamento com sintomas respiratórios. Isso não vai ter resultado, vai continuar suspeitando e colhendo o exame só da síndrome respiratória aguda grave. Tá. Eu acho que a última pergunta aqui, o Chico Bastos está perguntando da vacinação do H1N1. Como é que está na cidade? Nós estamos com 97% dos idosos vacinados. Tem alguns ainda que estão na agenda aí. Dia 16 a gente já começa a vacinar caminhoneiro. Os professores, estou vendo aqui, começa professor. Muda agora, né? A segunda etapa. O professor, ele passou para dia 9/5. Tá? Então, o Ministério mudou a etapa do professor, até porque... eles também não estão dando aula, né? Ele não está trabalhando, está dando aula, então ele foi para... Deu para segurar. Então, o que ficou dia 16 aí, para começar? Pacientes crônicos, né, portador de doença crônica, caminhoneiros e motoristas de van. A gente colocou assim, pessoal que tem carteira C, D e E pode estar fazendo a vacina. Marina do céu, muito obrigado, está acabando o nosso tempo, foi muito boa essa nossa conversa, agradeço bastante, faltam 10 segundos, então já vou dar tchau e agradecer muito você, e amanhã tem mais entrevista pelo mundo, e depois, de repente, a gente marca um outro dia para voltar a conversar, tá bom, Marina? Obrigadão, e obrigado a todo mundo que acompanhou a gente nessa live.